No livro de Romanos, no capítulo 1 e o verso 21, está escrito assim. Romanos capítulo 1, no verso 21. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Existe a revelação especial, que é a Bíblia, e a revelação geral. Através da revelação geral, o que eu li aqui, é que é possível perceber a existência de um poder, a existência de Deus, inclusive da sua divindade. Não é a revelação perfeita de Deus, mas é possível perceber que um Deus criou tudo isso aqui. Eu viajei recentemente, viajando ao lado de uma filósofa e nós fomos conversando durante a viagem e entramos nesse assunto do evolucionismo. E em um momento da conversa ela me perguntou por que eu não cria no evolucionismo. Eu apresentei alguns argumentos e eu quero apresentar para vocês. Primeiro, por evolucionismo ser verdade, muitas leis bem provadas da ciência não poderiam existir. A segunda lei da termodinâmica, por exemplo, ela diz que todas as coisas tendem à degeneração. Do simples, se você pegar um carro e colocar na garagem, você vai observar que 10 anos depois, mesmo que você não use esse carro, ele vai estar velho. Você observa que no universo as coisas vão piorando, deteriorando, vão ficando velhas. Mas o evolucionismo diz o contrário, que as coisas saíram da desordem para a ordem, do caos para a complexidade que existe hoje, do nada para tudo. Então, vai totalmente contra o que se observa no universo na segunda lei da termodinâmica, a entropia. Outro argumento que nós podemos utilizar é de que existe uma fina sintonia no universo. O universo ele foi planejado, arquitetado. O tamanho da Lua não poderia ser diferente, a distância da Lua para a Terra não poderia ser diferente, a distância do Sol para a Terra não poderia ser diferente, a temperatura do Sol não poderia ser diferente, o espaço entre um átomo e outro não poderia ser diferente. Tudo isso causaria desordem. O nível de oxigênio na atmosfera não poderia ser diferente. Portanto, você percebe que todos esses elementos, eles estão reunidos aqui na nossa atmosfera, nesse cosmo, e isso gerou a vida. Isso foi criado para propiciar um ambiente favorável à vida. E foi um Deus quem planejou tudo isso. Deus criou tudo isso para que o ser humano existisse aqui, as plantas, todo ser vivo que se move aqui na Terra. Quando você observa também a teoria da complexidade irredutível, você percebe a fragilidade da teoria da evolução. Darwin escreveu no livro dele A Origem das Espécies que se fosse possível mostrar a ele um único organismo que não pudesse passar pelo processo de evolução, a teoria dele estaria desmontada. E hoje basta mostrar a ele um olho. Um olho não pode passar por um processo de evolução. Ele está no estágio de complexidade irredutível, assim como uma célula. Célula, para ser célula, tem que ter sido criado célula. Não dá para evoluir até ser uma célula. Isso nunca foi observado, nunca conseguiram criar ou reproduzir uma célula, apesar das tentativas fracassadas, como da sopa primordial de Miller, em 1953, que, além de uma fraude, resultou em nada. Portanto, olhando para a complexidade irredutível que há em muitas estruturas no universo, nós podemos ver fraqueza na teoria da evolução, que por sinal sempre será uma teoria, porque para ser ciência tem que ser provado e repetido, já que não dá para reproduzir a primeira célula, reproduzir o primeiro ambiente há milhões de anos atrás, como é dito por essa teoria, portanto ela sempre será uma teoria, porque não pode ser provada. Outra coisa, quando você chega em uma caverna e encontra, por exemplo, um código, um risco, letras, um desenho, você deduz corretamente que alguém fez. Códigos não surgem por acaso. Quando nós olhamos no interior de uma célula somente, você vai encontrar bilhões de códigos. Bilhões e bilhões de códigos, que são os códigos genéticos, que vão determinar a cor da pele, do cabelo, enfim, tudo. E esses códigos, eles não surgiram por acaso.
Códigos não surgem por acaso. Se existem esses códigos dentro das nossas células, assim como numa parede de uma caverna, você tem que pressupor que alguém fez, que alguém escreveu, que alguém colocou. E esse alguém é Deus. Outro argumento é de que as mutações elas são prejudiciais. Se você observar alguém que tem uma mutação genética, por exemplo, alguém que tem síndrome de Down, é uma alteração genética. Isso trouxe prejuízo. Geralmente, as mutações genéticas, elas trazem prejuízo. A hemofilia é uma alteração genética e impede o sangue de coagular. As anomalias, por exemplo, a pessoa que tem 6 dedos ou um ser que tenha 2 cabeças, eles não são mais rápidos, mais ágeis, melhores, porque passou por esse processo de alteração genética. A alteração genética só tem um efeito positivo em desenho animado, como o Homem-Aranha, por exemplo. Uma outra coisa, dentro da teoria da evolução, há a teoria da seleção natural das espécies. Essa teoria ela vai contra a cooperação que existe entre os seres humanos e, inclusive, entre as células. Existe uma cooperação celular que combate naturalmente a teoria da sobrevivência do mais forte. Não era para existir, porque uma célula é um ser vivo. 2 células, elas teriam agora que lutar para dar espaço uma para a outra, mas o que nós observamos é uma cooperação celular. E isso quebra também a teoria da evolução. Uma outra coisa, moralidade, inteligência, autoestima, altruísmo, essas coisas implicam em um ser que é altruísta, que é moral, em um ser moral. Se não existe Deus, não existe moralidade. Só que moralidade existe, portanto, existe Deus. Você observe, há uma moralidade inerente no homem. Existem coisas que ele sabe que está errado. Como o abuso, por exemplo. Todo mundo vai dizer que o abuso sexual é errado. Mas tendo como pressuposto de que não há Deus, quem é que vai dizer que abuso sexual é errado ou não? Existe uma moralidade, que você sabe disso, eu sei disso. Nós sabemos por nós mesmos o que é certo e o que é errado. E isso implica em um ser moral. Outro argumento é de que a ciência ela tenta explicar e responder talvez as 3 maiores indagações dos seres humanos, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E tentam responder isso através de coisas que são compreensíveis. Só que não podemos perder de vista que nós somos limitados. Nós temos limitações do pensamento. O cérebro, ele é pouco entendido, pouco compreendido. O que se entende do cérebro é muito pouco. Os nossos instrumentos, eles são limitados. O avião de maior velocidade, houve um teste nos Estados Unidos há alguns anos, ele chegou a 7.000 km por hora, um jato. Só que o que nós temos hoje aí, a maioria dos aviões, eles andam a 900 km por hora, os Boeings, por exemplo. E enquanto que a velocidade da luz é de quase 300.000 km por segundo. É uma velocidade enorme. E nós não temos um instrumento que chegue nem perto disso. E para você ter uma ideia, quando a astronomia considera próximo um planeta que está a 4.000 anos de luz da Terra. Você pega um livro de ciência, você vai ver lá, ó, este planeta está relativamente próximo da Terra, ele está a apenas 4.000 anos-luz, ou seja, 4 anos-luz, né, da Terra, ou seja, 4 anos na velocidade de 300.000 km por segundo. Os nossos instrumentos não chegam nem perto, ninguém iria sobreviver para ver isso. Portanto, nós temos limitações nos nossos instrumentos, nos nossos sentidos. Uma pomba enxerga mais do que nós. Uma pomba, ela consegue enxergar 140 quadrados por segundo, contra 20 quadrados por segundo que um ser humano consegue enxergar.
Uma vespa enxerga 300 quadrados por segundo. Nós enxergamos 20 quadrados por segundo. Nós somos limitados, seres limitados. Isso não quer dizer que nós não temos que estudar, buscar conhecer, mas também precisamos reconhecer que os nossos limites, nós não conseguimos ultrapassar muito das nossas fronteiras. Outra lei muito bem provada pela ciência e que ela vai contra o evolucionismo é a lei da biogênese. A lei da biogênese diz que vida provém de vida. Só um ser vivo produz um ser vivo. Porém, o evolucionismo diz que há milhões de anos atrás, gases, elementos que não eram vivos deu origem a uma célula viva. Portanto, a teoria da evolução, ela quebra a lei da biogênese. Ela vai totalmente contra a lei da biogênese. Uma outra lei, esse é um argumento mais filosófico, é a lei da causa e do efeito. Nenhuma causa pode ser menor do que o efeito, e nenhum efeito maior do que a causa. Nós somos o efeito, porque tudo que existe é efeito. Se você existe, se a Terra existe, a realidade das coisas que estão aqui, elas são efeito de alguma coisa. Se existe é porque tem uma causa. Só que a teoria da evolução diz que nós que somos o efeito surgimos de uma causa inferior a nós. Porque se gases, se elementos inorgânicos deu origem a uma célula, isso quer dizer que o efeito, que é uma célula extremamente complexa, está sendo maior do que a causa, que são os seres, os elementos inorgânicos que chegou a dar origem a uma célula. Quebra a lei da causa e do efeito. Vai contra totalmente a lei da causa e do efeito, que é observável. Você, por exemplo, criou um avião. Quem criou? O ser humano. Só que o avião é o efeito. Nós somos a causa e nós somos muito mais complexos do que um avião, certo? Portanto, rochas, gases não podem ser mais complexos do que nós, seres humanos, as plantas, que são o efeito, é a realidade do que existe. Portanto, a causa primeira do espaço infinito tem que ser infinita. A causa primeira do tempo infinito tem que ser eterno. A causa primeiro da energia ilimitada tem que ser onipotente. A causa primeiro das relações universais tem que ser onipresente. A causa primeira das complexidades infinitas tem que ser onisciente. A causa primeira dos valores morais tem que ser moral. A causa primeira dos valores espirituais tem que ser espiritual. A causa primeira do amor humano tem que ser amorosa. A causa primeira da vida tem que ser viva. Portanto, o evolucionismo vai totalmente contra a lei da causa e do efeito. Um outro argumento é que a linguagem ela é fruto de aprendizado. Já foi feito testes. Se você colocar uma criança isolada em um quarto, sem contato com a língua, com a linguagem humana, essa criança ela não vai desenvolver linguagem. Linguagem é aprendida. Você ouve e aí você aprende. Aí eu pergunto, quem ensinou o primeiro homem a falar? Porque pela teoria do evolucionismo, chegou um momento em que o homem chegou num estágio mais inteligente e aí ele começou a desenvolver linguagem. Agora, quem foi que ensinou? Porque não é natural. Linguagem, para você se desenvolver linguagem, alguém tem que ensinar. Quem ensinou o primeiro homem a falar? Existem também alguns argumentos filosóficos, né? Tudo que existe tem uma causa. Isso é uma premissa e verdadeira. Tudo que existe tem uma causa. O universo existe. Portanto, o universo ele tem uma causa. Esse é um argumento filosófico que também é válido para provar a criação do universo por um ser maior, um ser inteligente. Você também observa uma falta de elementos que provem o evolucionismo no que diz respeito às formas de transição. Você não tem fósseis de peixes para anfíbios, de anfíbios para répteis, de répteis para mamíferos. Você não consegue encontrar, nem nas camadas mais inferiores da Terra, fósseis que provem que houve esse período de transição, esse momento de transição, certo? E isso é um argumento que também quebra a teoria da evolução.
Fraudes. Houveram muitas fraudes durante a história para tentar provar essa teoria. Através, por exemplo, de fragmentos de uma mandíbula, dá a origem fazem um esqueleto completo, um homem completo, e coloca ele como alguém no estágio da evolução. Com um dente fizeram um esqueleto completo e também colocaram como um homem no processo da evolução. Depois descobriram que era um dente de um javali. Houve muitas fraudes, né? E isso tudo é uma tentativa fracassada de mostrar que as coisas que existem foram criadas do nada e do acaso. Portanto, o postulado evolucionista, ele é totalmente sem sentido. Quando a moça me perguntou no avião por que eu não creio no evolucionismo, eu não creio no evolucionismo porque eles pregam que as formas de vida inicial eram formas de vidas que nós não conhecemos. Essas formas de vida, elas surgiram através de produtos químicos que não conhecemos. Elas se desenvolveram numa atmosfera de composição que não conhecemos. E elas se desenvolveram sob condições que também não conhecemos. Cresceram numa escala evolutiva desconhecida, por processos que também são desconhecidos, com evidências que são desconhecidas. Portanto, tem que ter muita fé para ser evolucionista. Tem que acreditar, tem que ter mais fé para ser evolucionista do que para ser um criacionista. Uma outra coisa é que a arqueologia, ela mostra atividades humanas de poucos milhares de anos e não de milhares e milhares de anos como consta na evolução. Quando você vai mesmo para a arqueologia, ela não consegue datar com a forma mais precisa hoje de datar qualquer coisa que é encontrada aí pela arqueologia é através do carbono 14. E ele não consegue datar bilhões ou milhões de anos atrás. Não, são alguns milhares apenas de anos atrás, e isso vai contra o processo de evolução. Também nós podemos observar um argumento também filosófico que é da complexidade do universo. A fina sintonia do universo é devido a um acaso ou um criador. Quando você observa para o universo e vê a fina sintonia, essa fina sintonia surgiu do acaso ou um criador. Não foi por acaso. Portanto, foi através de um criador. Esses são alguns argumentos que vai totalmente contra a teoria do evolucionismo, e existem muitos outros. Essa teoria ela é atrevida porque ela entra desde o ensino básico até o ensino superior, é o pressuposto de quase todas as ciências. Você abre um livro e lá fala milhões de anos atrás, há 65 milhões de anos atrás, como se aquilo fosse uma verdade absoluta e pouco questionada. E quem não acredita é ridicularizado ainda. Mas nós temos evidências, como nós lemos aqui em Romanos 1:20, para observar através das coisas criadas e chegar à conclusão de que existe sim um Criador.